E aí galera do YouTube, bom dia, eu aqui Arquimedes, para colocar mais um review aí no canal Arquimedes aqui de Caratinga. Galera, cobre, cadê o de Caratinga? Então Arquimedes aqui de Caratinga, tá bom? Para colocar mais um review aí no canal de uma carabina da CBC, que é esta aqui, a carabina CBC Nitro 800. Tá? Não é a Nitro X 1000, é a Nitro 800, tá? É a Montenegro F22 Nitro 800 FPS. Essa arma é de um amigão meu, assim, estou até chamando ele de amigão porque nós falamos na verdade pelo telefone. Uma vez hoje ele esteve aqui em casa, na hora eu não pude nem chamar ele para entrar, tomara que na volta dê, porque eu tinha compromisso agendado, tomografia da minha esposa. E a gente faz aqui, parte de Patinga, tem que aproveitar o horário do médico. Então ele deixou a arma aqui para eu fazer um review dessa arma e uma análise desta arma, tá? E eu vou colocar aqui, como sempre, o meu parecer. Não é o parecer da indústria, aquilo que diz a indústria. Eu não sou patrocinado e não aceitaria também ter influência, então eu vou falar o que eu acho em si, como falo de todas as armas. Então tá aqui a carabina. Primeiro detalhe que eu quero falar sobre peso. Um bom peso, por volta de 3 quilos. Isto tanto ajuda a estabilizar a arma com essa mola, tá, para 800 FPS, quanto a não cansar o atirador em empunhar e carregar. Se ela fosse mais ou menos uns 300 gramas mais pesada, ela ajudaria o atirador a segurar, a controlar um pouquinho mais o recuo que ela tem, a administrar melhor o recuo. Mas não quer dizer que faltando esses 300 gramas mais ou menos isso condene a arma. Então, a começar pelo peso. Um bom peso, considerado um peso que já estabiliza essa mola, podia ser um pouquinho a mais, e um peso que não cansa o atirador. Vamos colocar aqui o ponto de equilíbrio, o ponto de gravidade dela. Vamos ver que por volta de onde fica mais ou menos aqui, por volta de uns 10 centímetros à frente da trava de segurança do guarda-mato. O que é bom, mas o ideal é que seja por volta dessa distância, que vocês vão ver que ela vai cair para frente, ó. Que seja depois do guarda-mato, no muito 5 centímetros. Por que, Arquimedes, que o ideal é que o peso, o ponto de equilíbrio dela seja depois do guarda-mato por volta de 5 centímetros? Porque na verdade existe um mecanismo, quando você atira com a arma assim, Springer, de mola, de pistão, seja de gazan, tem duas coisas que se movimentam dentro da arma. Uma é o chumbinho que está sendo expulso em direção ao alvo. Outro é a mola que está aqui dentro. Então, por exemplo, se quando eu pego aqui, ela pesar muito para frente, esses dois movimentos vão desestabilizar um pouco a arma. Aqui na balística interna, quando o chumbinho estiver passando dentro do cano, quando ele está mais ou menos aqui entre o guarda-mato, vocês vão ver que nas posições de tiro, os atiradores normalmente, principalmente os olímpicos, armam a arma assim, ó. Eles estão estabilizando a arma. Aqui eu não estou estabilizando. Se eu soltar, ó, ela cai para frente. Então eles estabilizam ela aqui, tá? E com ela estabilizada, como se fosse aqui agora, tá vendo? Eu vou tentar soltar aqui, eu estou com o punho fechado. Aqui ela está estabilizada, mas mais de 10 centímetros à frente. Então eles estabilizam a arma por volta do guarda-mato para fazerem o tiro, porque dá a condição de colar o cotovelo no corpo, tá? E ter uma empunhadura mais firme. Então o ponto de gravidade dela aqui, isso pode ser resolvido? Pode. Há firmas que colocam até enchimento na coronha, com peso, até equilibrar. Tem gente especializada para isso. O ponto de gravidade ou de equilíbrio dela, mais ou menos a 5 centímetros depois do guarda-mato.
Então esse detalhe aí, mas não é de todo ruim, não é o ideal, mas não é de todo ruim. O bom é que esse ponto se desce um pouquinho mais aqui atrás, tá bom? Vamos falar então de coronha. É uma coronha bonita, uma coronha de polímero, tá? Sólida, uma construção bem sólida. Dá para ver que aqui dá para fazer o enchimento que eu falei, porque é oco, vocês escutam, ó. É oco aqui por dentro. Então dá para compensar o peso aqui. Esse pessoal que sabe mexer, com o que enche, com que tipo de massa, dá para fazer, tá? E é uma coronha com os frisos bonitos aqui, perto do apoio de mão aqui. E aqui também onde você vai segurar a arma. Então é uma coronha legal, uma coronha bonita. E sem uma coisa que hoje é essencial para tiro de precisão, que é aquele apoio de bochecha que a arma tem aqui, que é uma partezinha que se projeta, fica mais alta. É só vocês verem no YouTube sobre coronha, vocês vão ver que essa aqui é toda reta, de um lado e do outro. E as outras coronhas, elas têm algumas, né, tem uma partezinha aqui elevada, que é exatamente com alguns centímetros a mais de elevação para você apoiar a bochecha para fazer a visada. Então nisso aqui, a CBC não olhou para montar essa arma, uma arma com mola, no manual que diz aqui que é de 800 FPS, seria essencial que ela tivesse um apoio de bochecha aqui, tá? Ainda falando da coronha, a soleira é uma soleira um pouco curtinha, porém toda submetida a furos pequenos, vocês estão vendo aqui, para ajudar na absorção de um possível recuo da arma contra o ombro. Mas a soleira, ela podia ser um pouquinho mais grossa, ajuda um pouquinho mais de borracha e uma borracha um pouquinho mais macia. Talvez essa eu não esteja sentindo tanta maciez, porque a soleira é curtinha. Mas isso também é fácil de contornar, porque você acha soleira, a pessoa que quer fazer, não tem que fazer. Que acha soleira, pode pôr uma soleira tirada, parafusar aqui com a soleira um pouquinho maior. Não é necessário. Estou apenas falando o que eu vejo em si na arma e nem condenando a arma. Amanhã, se eu fosse comprar, eu gostaria de achar alguém que me ensinasse a comprar ou que me desse ideias da melhor forma de comprar, tá? Então estou colocando os pontos que eu vejo na arma. Ainda em relação à coronha, tá? Aquele detalhe do comprimento ideal da coronha em relação à posição do dedo do gatilho, nós vamos olhar aqui agora, tá? Vou apoiar ela direitinho aqui no meu antebraço. Vocês veem que o comprimento é um comprimento excelente, o dedo ficou direitinho no gatilho, tá? Então, comprimento de coronha corretíssimo, muito bom. O planejamento do comprimento da coronha dessa arma. Outro detalhe dessa coronha que eu acho que a CBC às vezes podia caprichar um pouquinho mais, tá? Que são esses parafusos grandes aqui prendendo a arma à coronha, tá? Não é que isso atrapalhe não, vocês estão vendo aí, é até assim fácil para um atirador se amanhã começar a bambear de dar tiro, vibrar ou recuar demais, ele mesmo apertar, mas fica um acabamento que não confere à arma aquela coisa de lady que uma arma precisa de ter, tá? Seja, para gente que gosta e tal, mas não condena também não, estou só fazendo observação, o mecanismo da arma é presa a coronha por esses parafusos bem salientes aqui e um outro aqui embaixo e mais um por aqui assim, tá aqui, ó. Então acerca da coronha, esse detalhe aí. Vamos então para a arma em si, tá? É uma arma que vem com um bom mecanismo de mira, uma alça de mira com fibra ótica em cor diferente da fibra ótica que está na massa de mira, verde aqui, vermelho ali, isso ajuda muito na hora de você fazer a pontaria e na hora da visada. Então o mecanismo de pontaria é muito bom, com regulagem, tá? da horizontal e da vertical de elevação. Então o mecanismo de mira muito bom, uma mola que retém bem o mecanismo de mira, uma vez ajustado ele não perder o ajuste. Então muito bom o mecanismo de mira, um mousse break bonito,
vocês veem aqui, ele é bonito, ele encorpa a arma, ele agrega um valor visual à arma muito grande, removível, o que é bom, porque tem aqui os parafusinhos, você pode remover amanhã, para poder adaptar um silenciador de rosca, se você quiser fazer, essa coisa toda. Mas o Muse Blake você pode tirar ele aqui do cano, muito bonito, com a massa de mira em túnel. Isso ajuda muito também, às vezes as pessoas não sabem por que tem tipo esse túnelzinho aqui, tá? Isso é para afunilar um pouco a sua visada quando você faz, para concentrar mais o seu foco visual. Então ela tem isso aqui no mecanismo de pontaria, o que é muito bom, tá? Continuando aqui em relação ao cano, um cano segundo o manual de 43 centímetros, e realmente 43 centímetros foi medido aqui, eu fiz a medida com a trena aqui direitinho, 43 centímetros. Vou dar uma quebradinha aqui no cano, só para poder mostrar para vocês o mecanismo do cano, como que é o encaixe. Um encaixezinho redondo, dá para ver aqui, tá? Com um acabamento que, a meu modo de ver, deixa um pouquinho a desejar. Vou dizer por quê. Por exemplo, vou dizer da Cometa. A Cometa, esse acabamento, em vez de ser o próprio cano quadrado, ele tem uma outra peça que vem aqui entre o cano, e eu vou ver se eu coloco foto aí para vocês, entre o acoplamento do cano com o mecanismo da mola, existe uma outra peça intermediária que é quadrada, onde tem um O-ring também. Vocês estão vendo aí na foto, que ajuda na vedação do ar quando ele sai da câmara em direção ao cano. Então esse aqui é um acabamento básico mesmo. Você vê que é só o próprio cano é o acabamento e é responsável pelo acoplamento da arma com o mecanismo da mola aqui, por onde o ar vai ser expulso do cano. O que isso atrapalha? Pode haver vazamento de ar aqui. Eu não sei, a indústria deve ter pensado num jeito de fazer essa vedação, mas o outro, sem dúvida, aquele sistema que vocês viram aí na foto, ele é mais seguro e promove um vedamento melhor, um acoplamento melhor também entre cano e corpo da arma, para aproveitar o máximo do ar que vai sair dessa arma e propulsionar então o projétil, tá? Então o cano tem esse detalhe, é preso. Uma coisa que também eu acho que deixa um pouquinho a desejar, com o tempo pode vir a bambear. É preso com um parafuso grande e um parafuso de ajuste. Vocês estão vendo os parafusozinhos aqui, tá? Esse cano, cadê ele? Ah não, perdão, tá aqui, ó. 2 parafusos aqui, tá? Que prendem esse cano aqui, que bascula aqui na arma, tá? Os parafusos que de certa forma ficam bem expostos até, e eu estou dizendo que pode bambear, que na minha Nitro X de tempo em tempo eu tinha que fazer reajustes. Então é um acabamento também que podia ser um pouco mais requintado, ainda que se peça um pouquinho mais na arma, mas que ajude o atirador a tirar o máximo de proveito da arma em si. Ainda no cano, é um cano raiado, destrogiro, de 12 raias. Essa raia, o fator dela é 1/18, parabéns para a CBC, ou seja, a cada 18 polegadas a raia coincide o giro do ponto onde ela começou cá em cima, esse ponto novamente, ela dá um giro completo, o que dá uma excelente rotação, e o spin do projétil vai ser muito bom, tá? Então o cano é raiado, bem raiado, não são raias profundas, são raias mais superficiais um pouquinho, o que não atrapalha em nada a arma. Por que não atrapalha? Por causa da potência dela. Quando a arma é muito potente, o bom é que o sulco da raia seja um pouco mais alto, mas para a potência desse aqui está bacana, a altura do sulco, beleza, tá? O cano é oxidado, como também o restante da arma, uma oxidação que dá um polimento bonito, há outros melhores, mas você não pode nem comparar, que você paga muito mais por isso também. Mas uma boa oxidação, uma oxidação antirreflexiva, digamos que você está caçando à noite, então na hora que incidir luz, o cano não vai ser
reflexo de luz para que o animal te veja, ele vê diferente da gente, ou digamos que fosse numa guerra, um cano que reflete, denuncia a posição do atirador. Então, boa demais a oxidação. Eu gostei, tá bom? Um sistema de bascular, voltando aqui ainda no cano, que é um sistema gostoso, é perfeitamente possível, eu já basculei ela. Você bascular até com certo conforto, ela na mão mesmo, tá? Você consegue bascular e armar sem ter fadiga, vai precisar de um pouquinho de esforço, mas sem afadigar e sem ser aquele esforço. Sem ser aquele esforço que vai depois de colocar até tremendo de ter feito esforço muito grande e atrapalhar se você for atirar sem apoio. Então, muito bom isso aí, ele bascula bacana. Voltando aqui agora para a câmara da arma em si, que está aqui, que é essa outra parte. Cotrilho para montagem, como vocês estão vendo aqui, de luneta, ou de red dot, ou de outro mecanismo de pontaria. Um trilho na altura de 2 milímetros, que é um trilho numa altura muito boa, em formato de rabo de andorinha, o que confere à arma beleza e plasticidade. Se não tiver nada montado aqui no trilho e você tiver que visualizar, você visualiza o trilho com aquelas curvas, tá? Bonitas, que tem a ver no visual, é um apelo visual para a saída do projétil. Muita gente não sabe, mas isso é inconsciente, é questão de iconografia visual, nós não vamos entrar nisso. Mas um trilho bacana, tá? Bonitinho mesmo. Um acabamento muito bom na oxidação, inscrição aqui em letras douradas, que ficaram muito boas e muito bonitas, está de parabéns aqui a CBC quanto a isso aí. O que eu falei poderia ter sido preso sem parafuso tão grande, mas o que não atrapalha, né? Vamos aqui então para o mecanismo de gatilho, tá? O gatilho é um gatilho de 2 estágios, mais plástico, como é plástico ou guarda-mato também. Em relação ao peso do gatilho, né, nós temos dito aí no canal que o ideal é que o gatilho pese entre 650 gramas, tem esse peso, força para puxar, para acionar, entre 700 e 650 gramas até 3 quilos, 3,5 kg, mas aí já está bem pesado. Esse aqui tem os parafusos para você fazer o ajuste do peso do gatilho, tá? Tem um ajuste de peso aqui dentro, você pode mexer no peso, tá? E no curso do gatilho. Isso ajuda muito para você personalizar o gatilho, aquilo que o seu mecanismo, a sua força de acionamento do gatilho, tá? Então é plástico, como plástico também é o guarda-mato, e plástico também é a trava de segurança, que é uma coisa muito boa que as empresas colocaram e a CBC incorporou, e é bonita a trava de segurança, que é essa trava aqui. Quando você bascula a arma, essa trava automaticamente faz isso aqui, ó. Ela trava a arma e ó, você não consegue disparar. Então você pega, cada vez que você bascula, você precisa manualmente destravar a arma para fazer o seu disparo. Então esse sistema de trava muito bom, eu já dei alguns tiros com ela, só antes de fazer um review para ver o peso, esses detalhes. Muito bom mesmo, tá, esse sistema de trava. E apesar do gatilho ser plástico, guarda-mato plástico, eu não acho que condena a arma não. Podia ser metal melhor, mas foi um plástico bem polido, bem feito, o gatilho é gostoso, as curvas do gatilho foram todas quebradas, para o dedo não ter desconforto nenhum aqui. A distância do gatilho em relação à empunhadura é uma distância muito boa, vocês veem que a falange distal vem direitinho para o gatilho, tá? Então não atrapalha em nada a empunhadura e o acionamento do gatilho, muito bom mesmo. Isso aí a CBC fez uma coisa extraordinária nesse aí, tá? O material dela, Gazram, de boa qualidade. A CBC não divulga o peso das molas das armas dela não, mas a gente entende que se ela faz 800 FPS, que é o que está dizendo aqui, nós vamos cronografar para ver se dá isso mesmo. Essa mola é uma mola de mais ou menos 60 quilos, o que já leva normalmente a arma a ter um bom recuo, uma boa vibração. Tá? Por isso, até um detalhe que eu não falei muito quando falei dos detalhes todos do cano aqui,
que existe o Mus Break. Tá? Para que ele existe exatamente? Ele não está aqui só para embelezar, nem para facilitar você pegar, não. A função dessa peça aqui é evitar que o cano fique reverberando, vibrando na hora do disparo. Então ele ajuda a estabilizar o cano principal. A principal aplicação dele é esta aí. Tá? Lá fora, até nos Estados Unidos e outros lugares, eles removem esse, constroem de metal e põem com um peso maior que segura tão bem no cano quanto esse, para diminuir os efeitos da balística interna quando são molas mais potentes um pouquinho. Nós vamos cronografar daqui a pouco a arma para ver se ela dá realmente o que o manual fala, ou se ela não dando um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, ela mantém mais ou menos o mesmo nível em diversos disparos. Isso mostra que a mola é estável, tá? Então nós vamos dar uma olhadinha. Até dizer uma coisa para vocês: sempre que você for comprar uma arma, vê lá, ela dá 1000 FPS. Normalmente esse cálculo é feito com chumbo de melhor desempenho na arma. Conforme o chumbo ela vai dar menos, e o chumbo de melhor desempenho ela pode até dar mais, tá? Mas fala o manual que é 800 FPS, nós vamos testar lá. O material dela é ferro, tá? Não é martelado a frio, tá? É o ferro forjado de boa qualidade, mas sem martelamento a frio, o que expõe a arma aos perigos da fadiga, principalmente a fadiga acidental. Então, o que é a fadiga acidental? A arma sofre uma fadiga, o cano sofre uma fadiga quando você bascula o cano. Toda vez que você bascula, você exerce uma força aqui no cano. Ele tem uma espessura própria para suportar essa força, apesar da fadiga acontecer de verdade. A pior fadiga é acidental, aquela que a pessoa está basculando aqui, e quando chegou aqui assim, ele não aguentou e sem querer soltou a arma, pá, volta de novo para o lugar. Essa fadiga acidental costuma empenar o cano, o que é menos provável em canos que são martelados a frio, porque suportam cerca de quase 600 vezes mais o fator fadiga do que o cano que é só forjado. Então esse aqui não é martelado a frio, nem nenhuma das demais peças é martelado a frio, tá? É todo cano comum mesmo, sem problema algum. Então, basicamente, a arma é isso aí. Sistema de fecho aqui bem colocado, de alavanca, bonito. Vocês veem que faz um desenho bonito e casa bem com a arma. Então é uma arma assim que em si eu diria que é uma boa arma, tá? E pelo preço também que ela deve estar custando, eu não sei, ela com certeza vale o que se pede nela. Se você tiver um pouquinho a mais, você vai comprar agregados a mais, mas isso é particular e tal. A arma, se você souber usar todo o potencial dela, tá muito bom. É isso aí, galera, é o meu parecer sobre ela. Vamos ver aqui agora então a cronografia dessa arma e a precisão dela, ok? Vamos lá. Primeiro disparo, 758 FPS. Vamos ver o segundo. ,760, bem regular. Vamos ver o terceiro. 751. Vamos ver o quarto então. 765. E vamos ver o quinto. O que a gente consegue com o quinto disparo aqui. 754. Vocês viram aí? Em média de 755, 760 FPS. Bem estável, a saúde da mola tá boa, não tá variando de disparo para disparo. A variação é normal pelo chumbo, por outras coisas é normal. Mas a mola está muito boa e a potência também é uma potência muito boa, ok?
Pessoal, vocês podem ver aqui, ó, os 5 disparos praticamente um dentro do outro. Ficou puxando um pouquinho para cá, para a direita. Questão de eu fazer um ajuste pequeno na luneta, eu vou fazer, mas aqui como agrupamento dá para ver, tá? Eu não tenho nenhuma moeda aqui não, mas ficou menos que uma moeda de 10 centavos aqui. Eu tenho uma tampinha furada aqui, vocês vão ver que vai ficar maior, ó. O agrupamento com uma tampinha de refrigerante, ó. Dá pra ver aqui, ó. Tá? Então ficou um agrupamento muito bom a 16 metros, ok?